Olá pessoal, a gente está se aproximando de um momento muito especial para quem vende dentro de marketplaces. As campanhas de venda de final de ano, Black Friday, Natal, saldos de final de ano. E a gente trouxe aqui o especialista, o Luigi, para falar um pouquinho para a gente como é gerenciar esses repasses dos marketplaces durante esse período de grandes campanhas de venda dentro do e-commerce. Galera, prazer falar com vocês um pouquinho e trazer um pouco de conhecimento desse período, de como a gente pode controlar. A gente fala que Black Friday é um período que tudo se potencializa, né? Se você tem chance de vender bem no dia a dia, na Black Friday a sua chance vai aumentar. E se você tem algumas dificuldades de controle, de organizar esses pagamentos, possivelmente na Black Friday também vai se potencializar isso. Então, que bom que a gente está aqui para dar algumas dicas, né? Acho que uma das dicas mais importantes, controle e organização, são duas palavras importantes juntas. Então não tem como você exigir um controle de um pagamento onde você não é muito organizado, né? Então a gente precisa entender o que eu preciso ter na minha mão para começar a mapear alguns números melhor, né? Legal. E quando a gente fala em grandes volumes de venda, principalmente agora em Black Friday, alguns problemas acabam se potencializando, né? E um deles é a questão de devoluções e estornos dentro das vendas. Como que a gente pode lidar com esse problema, Luiz? Então, cancelamento depende muito da onde vem o cancelamento, qual que é o motivo, né? Que entra na parte até de saque. Depende do canal e a política dele com relação ao cancelamento também. E, quando a gente falando de organização, que tipos de informações você controla, você tem mapeado para você minimizar danos, né? Então, falando de políticas diferentes de canais, tem canais que vão cobrar taxas administrativas de reembolso, então, independente do cancelamento, você vai ter uma certa penalidade. Outros que cobram até um percentual em cima da venda, então, dependendo do seu ticket médio, aquilo machuca mais ainda. Tem canal que depende se a reclamação do cliente é pertinente e aí você tem uma penalidade. Então você pode ter, por exemplo, logística reversa, que é o que eles chamam, né? Onde você vai ter um frete de forma a ser penalizada, né? Você vai ter que cobrar e receber isso de volta. Então são pedidos que, no cancelamento, na melhor das hipóteses, você fica no 0 a 0. Então imagine que você teve 5% de cancelamento numa operação. É 5% de esforço, é 5% às vezes de embalagem, é 5% de tempo e dinheiro da sua equipe. Então tudo isso impacta. Mas, além desses possíveis 0 a 0, pode ser que esse 5% acarretou de você ter uma penalidade, ou a taxinha de percentual em cima desse reembolso. Então, é importante você primeiro entender a regra do canal, e baseado nessa regra, você vê o motivo do cancelamento, porque aí, dependendo do canal, a regra vai aplicar igual. Dependendo do outro parceiro, você vai ser penalizado se a reclamação for porque o produto está com defeito. Então, é muito comum, às vezes, o cliente tem, sei lá, 5% de cancelamento, que a gente estava dando de exemplo, 50 vendas, e às vezes das 50 vendas ele foi penalizado em 10. Mas dos 50 cancelamentos, aí entra outros pontos. Será que o produto voltou para o estoque? Será que você perdeu produtos quando voltaram por realmente defeito, danificação? E aí você vai somando potenciais gargalos e problemas que, além da penalidade, além do esforço, além do tempo de equipe, você ainda também no quesito produto, estoque. Então, quanto mais você controla, acho que o ecossistema como um todo, mais vai ficar fácil você mapear um pouco isso. E, infelizmente, Black Friday tudo se potencializa, né? O cliente está comprando mais por impulso. Então, ele comprou por impulso, ele também tem chance de cancelar por impulso. Ainda mais que vai ter as parcelas do 13º esse ano. Então, o cara vai pagar no Pix, no dia seguinte, fala, eu não quero mais. Aí ele tem a chance de potencializar esse tipo de problema, ou vice-versa, quando o cliente ele vai ser mais exigente na Black, ele esperou o ano inteiro para comprar aquele produto, aí veio com uma coisinha diferente do que ele queria, ele faz um cancelamento também. E esses cancelamentos você não vai ver o efeito só 5 dias depois, né? Como tem 30 dias ali depois, tem produto que você vendeu no final de novembro e às vezes você vai ver o impacto dele só em janeiro. Então todos os meses vai ser importante acompanhar e esses pontos aí que eu citei que são alguns dos nortes que a gente pode dar. Diversos fatores comprometem ou não o sucesso de vendas dentro dos marketplaces. Luigi, quando a gente fala em grandes volumes de vendas, como fazer a gestão de forma efetiva? E não só grandes volumes em um único marketplace, vendendo em vários marketplaces. Quem 5, centraliza, 6 né? marketplaces. Como a gente consegue centralizar esse processo? Para centralizar, depende muito de como você construiu o seu ecossistema. Se você quer vender com mais qualidade, você talvez possivelmente vai investir num hub para poder centralizar essas informações, poder disparar os anúncios. Quando a gente fala de lado financeiro, é o mesmo conceito. Quanto mais canal, mais forma diferente, e quanto mais forma diferente, mais trabalho. Então, o financeiro, ele quer as coisas de forma prática, né? O financeiro ele tem um perfil diferente do comercial, né? A gente sabe. Então, o financeiro ele quer saber qual que é a nota fiscal que foi paga, que ele faturou, qual que é o valor líquido daquela nota, e para o financeiro o ponto mais importante é o RP.
Então ele quer que essa informação esteja lá dentro, que é onde ele centraliza o dado. Só que ele não consegue centralizar lá com qualidade se ele recebe diversas fontes diferentes. E se essas fontes diferentes são mais vendas, dificulta. Você tem canais, por exemplo, que pagam parcelado. Então, em vez de ele receber um pedido que ele vai ter que analisar, 1 vezes 10 se transforma, obviamente, né, no cálculo besta aí, você vai multiplicando, vai virando um efeito bola de neve, que faz 10 vendas, 10 parcelas esse mês, 10 na outra. Às vezes você teve 10 vendas que no ano já se transformaram em 100. Então, quanto mais vendas, mais dificulta mais fontes também. E aí entra um ponto que é, obviamente, o concílio que a gente tem aqui para facilitar, centralizar. Então, para quem às vezes nunca viu uma ferramenta de conciliação, eu brinco que tinha um hub de pagamentos. Uma forma rápida de a pessoa, legal, estou centralizando tudo no único lugar. E a gente faz esse trabalho, entre aspas, sujo, de limpar um pouco as bagunças, as diferenciações de regra, amarrar a nota fiscal com a venda, para já entregar pronto e cair num canal só que é o RP. Aí o financeiro tem aquela felicidade dele, não, legal, eu sei aqui meu estoque, eu sei aqui meu fluxo de caixa, eu sei também como preparar a informação para montar para minha contabilidade, um DRE. Então, quanto mais venda, mais vai exigir tecnologia e automação. A gente fala do concílio porque, obviamente, aqui a gente sabe o quanto que a gente pode ajudar um cliente. Mas tem várias maneiras que, ao montar um ecossistema legal, você economiza trabalho de várias pontas e nenhuma se torna gargalo. Não adianta vender 3 mil vendas lá no comercial e aí travar no financeiro. Legal. E quando a gente fala em saúde financeira, né, é o que acredito que todo mundo busca, né, ter uma operação saudável, voltando ao ponto de estorno e cancelamentos. Como o Concili hoje trabalha esse processo e como ele mostra isso de forma clara e eficiente para que o nosso cliente consiga entender e ter insumo para trabalhar a melhoria, né, desse processo de cancelamento e estorno, para que ele se livre desse problema. Bem, primeiro ponto é a gente ter confirmação que aquele valor foi descontado, porque todo estorno simboliza que teve uma entrada e agora vai ter uma saída. Então, eu primeiro preciso entender se entrou esse dinheiro, porque não só está saindo, né? Aí está ficando no negativo. E o segundo ponto é confirmar a saída, para eu poder gerar não só uma previsão que vai ter restantes a ser descontado, né, debitado, como os que já aconteceram. E aí a gente falou tanto de regras, né? Eu não vou entrar muito mais a fundo naquela questão de regras, porque aí vem multa e você entender como cada canal funciona. Mas a partir do momento que você entende os canais, fica fácil de você identificar se aquele comissionamento foi feito da forma certa, na regra financeira, matemática, ou como às vezes talvez está com alguma falha. Só que tem um ponto importante que eu gosto de abrir a visão do seller, que vai além da regra financeira. Muitas vezes a gente pensa que é eu, o canal, eu e o marketplace. Mas tem um ponto muito importante, que o marketplace ele é uma ponte, ele é um intermediador entre você e o seller final. Então, se o seller final falou, meu produto veio quebrado, beleza, essa informação chega para o intermediador, que é o marketplace vai lá ouvir o cliente e ele vai aplicar a regra dele. A regra pode estar certa de acordo com a informação, mas o produto é seu. E você sabe o seu lado da história. E por mais que o lado da história do fulano não está certo, se você não traz o seu, vai ficar aquilo por ela mesma. Então é importante que você entenda, além de saber que pedidos foram cobrados de fato, quais que ainda vão ser, né, as entradas e as saídas. Isso ficou no 0 a 0 negativo, entra a ponto do estoque, mas muito importante olhar o motivo desse cancelamento com o cliente também, porque aí facilita você ter essa compreensão de qual informação você tem que levar para o marketplace. Às vezes parece, o canal não, poxa, sempre favorece do lado do cliente. Não, ele favorece a informação que ele tem. Se a informação que ele tem do cliente, é muitas vezes a informação que só fica com a dele. Legal. E a plataforma do Concili mostra isso de forma muito clara, né? É muito simples você ter essa informação e você conseguir trabalhar a melhoria desse processo e trazer benefício, né? Trazer uma operação mais saudável. Sim, e até porque você pode fazer de duas formas. Você pode ver todas as vendas do mês que tiveram cancelamentos, todos os cancelamentos que foram debitados no mês, que a venda é uma coisa e o pagamento é outra, são datas distintas. Então você consegue controlar a entrada e a saída de forma eficiente. Você consegue, por exemplo, no Mercado Livre, a gente tem uma funcionalidade nova, em que ele já mostra automaticamente os produtos que ficaram negativos com prejuízo, como logística reversa, que a gente citou. E, então, além de ele fazer toda essa regra financeira, ele já traz um histórico de qual que é o produto, qual que é o meio de pagamento, qual que é o cliente, porque você começa a identificar padrão. Falando dos casos raros que acontecem, a gente já teve cliente que descobriu ao mapear os cancelamentos que era o mesmo CPF que cancelava todas as vendas. Era concorrente dele. Então, ele vai lá e bloqueia o concorrente, ele tem um problema a menos na vida dele. Ou não, às vezes, falando de ticket médio às vezes é R$200. Normalmente, o cancelamento do ticket médio vai ser um pouco mais alto, porque entra a penalidade. Ou tem algum produto específico que dá problema. Então, quando você começa a mapear esses pontos, facilita a gestão como um todo, e é isso que o Concili proporciona, esse mapeamento e auditoria desses cancelamentos.
O único ponto que aí entra um a mais de você ter o carinho do restante do ecossistema é a questão do estoque, a questão do saque, que são complementos a essa regra matemática, por assim dizer. Né? Legal. E dica de ouro para a gente encerrar esse nosso papo, como continuar a ter campanhas lucrativas dentro dos marketplaces? Como eu consigo trazer essa lucratividade que eu tanto espero dentro das vendas nesses canais? Eu comparo muitas vezes a renda familiar. Às vezes a renda familiar a gente olha a nossa situação e fala, "Pá, eu preciso ter um pouco mais de dinheiro entrando, um pouco mais de lucratividade na minha renda financeira, né? E aí a gente olha e fala, preciso ganhar mais. Mas ganhar mais não é tão fácil, né? Da mesma forma, também preciso às vezes economizar os meus gastos. Economizar os gastos também não é tão fácil. É o mesmo conceito quando a gente fala de trabalhar com campanhas. O segredo muitas vezes não está em você simplesmente focar, eu vou negociar direto com o marketplace e conseguir a condição na minha vida. Os seus custos vão ser os mesmos, né? Então tem que ter uma certa atenção igual. Mesma coisa, não adianta chegar no fornecedor e falar, fornecedor, faz um preço mais barato, mas eu vou trabalhar com a mesma condição no canal. Ou seja, você melhorou de um lado, mas vai sofrer do outro. Então se você consegue fazer uma ponte que você leva para o fornecedor, eu quero essa estratégia, eu quero trabalhar com essa condição. E aí você leva para o marketplace, eu posso garantir X, o que você me traz aí de promoção que a gente pode fazer? E a partir do momento que você tem esse encontro, aí você tem uma potencialização das vendas. E ao ter essa potencialização das vendas, aí tem um ponto importante, não é meter o louco, né? Faz o controle certinho de, beleza, são esses SKUs, são esses pedidos, esse investimento, e vou controlar agora o fluxo de pagamento em 15, 30, 60 dias para saber se está pagando certinho. Porque aí senão, fiz todo esse processo, e aí tem às vezes 0,2%, 3%, que é os cancelamentos, as taxas, os problemas que vão existindo, que se eu não conseguir mapear isso, talvez eu não vou ter a performance que eu imaginei. E aí pode ter um probleminha. Nada melhor então do que ter informação Em tempo viva em tempo real para conseguir melhorar o desempenho de vendas, melhorar a sua saúde financeira dentro do e-commerce. É isso que a gente espera com o Concili para trazer para o mercado. O controle financeiro, muitas vezes, é que nem a gente pensa na manutenção de uma ferramenta. Tá? Por exemplo, comprei uma geladeira. Quantas vezes a gente realmente revisita essa geladeira está funcionando da forma certa? Nunca, né? Só quando dá pau, né? Quando deu problema. Muitas vezes, E não estou falando de todos os celos, a maioria, vou dizer que metade, tem gente que se preocupa, mas tem gente que não. Tem gente que vai vendendo e deixa o problema acontecer. Então você tem financeiros, né, falando de conciliação da mesma forma. Muitas vezes o pessoal vai fazer a conciliação de forma preventiva, poder acompanhar e minimizar o problema. Tem gente que não, só vai procurar a conciliação quando estourou o problema. E aí não adianta a gente tentar consertar muito, a gente vai pagar um pouco esse prejuízo até começar novamente querer fazer preventivo. Então acho que o melhor conceito que a gente está falando de fazer uma campanha de Black Friday legal é a gente trabalhar já preventivo. A gente já ter todas as informações organizadas para a gente não só se preocupar quando estourar o problema. E a gente espera que não estoure, né? E não só em Black, né? É ter esse cuidado com todas as campanhas de vendas que a gente tem dentro dos marketplaces, né? O ano todo. A gente não se concentra só em Black ou vendas de Natal, Dia dos Namorados, mães. A gente sabe, muitos marketplaces de nicho trazem várias campanhas durante o ano todo, então nada melhor do que você ter informação simples, direta, rápida, como o Luigi disse, em tempo real, para ajudar nessa tua gestão, nessa melhoria financeira dentro do seu e-commerce. E aí o Concili pode ajudar você nisso.